Copa de 2026 terminou e a gente continua sonhando com o hexacampeonato. E pra ser hexa, obviamente que a gente precisa ganhar as 6 Copas. Mas tem um pequeno problema. E se a gente ainda não tiver 5 títulos? Sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir. Tem grandes chances de não termos o pentacampeonato. Existe uma tese, ou melhor, um documento, que afirma que o Brasil não é pentacampeão. Que o primeiro título de 1958, na verdade, nunca aconteceu. E eu não tô falando de uma teoria qualquer de internet. Tô falando de uma tese sustentada por análises, registros e uma série de inconsistências que colocam a Copa de 1958 sob suspeita. E se você puder, pare tudo que você estiver fazendo agora e assista esse vídeo com calma, porque o meu intuito hoje é te mostrar como é que isso é possível. Essa tese, na verdade, não surgiu agora, mas ela começou a ganhar muita força em subcomunidades da internet recentemente, com cortes em alguns fóruns também, em discussões, galera revisitando um material antigo que até então tinha passado despercebido pela maioria das pessoas. Um documentário sueco lançado em 2002. Quando você para analisar esse material com atenção, uma coisa fica muito clara, que ele não levanta dúvidas genéricas, ele aponta inconsistências específicas e reais até demais. A tese, na verdade, é muito simples. A Copa de 1958 não teria acontecido da forma como ela foi registrada. Segundo essa análise, o que o mundo viu naquele ano não foi um torneio espontâneo, registrado como deveria ser. Foi algo produzido, planejado e controlado. A tese aponta que várias das cenas e imagens da época que conhecemos foram feitas em um ambiente controlado, com enquadramento definido, uma iluminação previsível e situações que se repetem de forma muito precisa. Quando esse tipo de padrão aparece mais de uma vez, ele deixa de ser só uma coincidência. Tudo começa a ficar ainda mais sério se juntarmos isso ao contexto daquela época, que era o final dos anos 50, a televisão estava começando a ganhar escala e a Guerra Fria estava acontecendo. E pela primeira vez na história, existia a capacidade real de influenciar milhões de pessoas ao mesmo tempo, com uma única transmissão. Unindo tudo isso com o futebol, que é um evento global, era praticamente impossível de ser questionado em tempo real, naquela época. Ou seja, era o cenário perfeito. Os jogos, por exemplo, não teriam sido disputados da forma como eles foram registrados, e parte das imagens que entraram para a história podem ter sido produzidas fora desse contexto, justamente para manter tudo sob controle. Eu sei que ouvir isso aqui parece um absurdo, mas quando você começa a olhar com atenção, algumas coisas realmente não batem. Assim como toda tese que se preze, ela precisa de provas. E essa não é diferente das outras. Ou seja, essa teoria não se baseia em rumores ou em depoimentos anônimos. Muito pelo contrário, ela se baseia em algo extremamente difícil de se ignorar: as próprias imagens da Copa de 58. Ao analisar as imagens de algumas partidas, pesquisadores afirmaram que a posição das sombras seriam totalmente incompatíveis com o horário e a localização que os jogos teriam acontecido na Suécia. E que em questão de poucos segundos era possível observar uma mudança na sombra projetada pelos jogadores em campo, coisa que seria impossível, pois demora minutos para o sol ter uma mudança de posição perceptível e, consequentemente, mudar o ângulo de uma sombra. Em alguns registros, também é possível notar que o ângulo da luz parece contradizer as condições esperadas para aquele período do ano. É óbvio que são pequenos detalhes, mas quando uma investigação começa, normalmente ela começa justamente pelos pequenos detalhes. E os pequenos detalhes não terminaram na primeira evidência. Quando os pesquisadores começaram a analisar o cenário presente nas imagens da Copa de 58, outros problemas começaram a surgir. E diferente da questão das sombras, aqui estamos falando de algo muito mais difícil de ignorar. Estamos falando de estruturas físicas, construções, elementos que deveriam estar lá, mas aparentemente não estavam. Um dos casos mais citados envolve a semifinal contra a própria Suécia e a Alemanha Ocidental, disputada oficialmente no ULEV, em Gotemburgo. Algumas das imagens surgem construções no fundo do estádio, né? Prédios, estruturas grandes, elementos urbanos que teoricamente fariam parte daquele entorno daquele local. O problema é que, quando analisaram o entorno do estádio, essas construções simplesmente não existiam. Aquelas construções não batiam com o leve e nem deveriam estar ali.
Fora do estádio, naquele ponto específico que estava sendo captado pela câmera, não deveria existir aquele tipo de construção. O que existia próximo à arena, na verdade, era uma área muito mais aberta, com vegetação, árvores, ou seja, nada de concreto aparecendo no enquadramento da câmera. Mas calma que ainda vai piorar. Quando os pesquisadores e investigadores começaram a olhar atentamente e comparar com construções, eles notaram que aquelas estruturas ali nas filmagens não pareciam estruturas suecas. Eram totalmente distintivas, na verdade. Elas lembravam complexos de escritório dos arredores de Los Angeles. Sim, isso mesmo, os Estados Unidos da América, praticamente do outro lado do mundo. Vocês conseguiram entender? A câmera estava mostrando uma partida que oficialmente acontecia em Gotemburgo, na Suécia, mas o cenário parecia apontar para outro continente. Isso muda completamente o peso dessa evidência. Tudo bem, uma sombra pode ser interpretada de formas diferentes, um horário pode ter sido registrado errado, uma fotografia pode dar uma enganada às vezes, mas uma construção é diferente. Ou ela existe ou ela não existe. Se ela não estava em Gotemburgo, onde ela estava? Onde aquilo estava sendo filmado? Ainda assistindo às imagens da Copa, uma outra coisa começou a incomodar. A câmera parece estar sempre no lugar certo. Em vários momentos o enquadramento parece limpo, organizado, controlado. A bola se move, os jogadores estão se movendo no campo, a jogada acontece e a câmera já tá ali exatamente onde ela precisava estar. A impressão que dava é que ela não estava acompanhando o jogo. A impressão que dá é como se ela estivesse esperando o jogo acontecer. Como se ela já soubesse exatamente o que ia acontecer. Nossa, então você tá querendo me dizer que não pode ter um câmera profissional que consiga acertar o time. Não, cara. É que é estranho quando a gente fala de uma Copa dos anos 50, sabe? Estamos falando de uma época com limitações técnicas muito maiores do que a gente tem hoje. Com menos câmeras, menos recursos de transmissão e muito menos margem para capturar tudo com tanta precisão. Só que nas imagens de 58 existe um padrão. A câmera não parece reagir ao jogo, ela parece esperar o jogo. E essa diferença é muito importante, porque em um jogo real, o câmera também comete erros. Ele acaba se atrasando, ele perde o lance, ele corrige enquadramento no meio daquela jogada. Até hoje, na verdade. Mas quando tudo parece limpo demais, centralizado demais, tudo parece dar muito certo, pontos de questões começam a se levantar. Em vez de naturalmente a gente se perguntar como é que eles conseguiram filmar tão bem, a gente se pergunta, será que eles estavam filmando um jogo acontecendo ao vivo mesmo? Se a gente for ver essas três principais evidências, sendo evidência por evidência, elas não têm tanto peso. Até porque uma sombra pode ser apenas uma sombra. Um prédio pode se parecer com outro prédio. Ou haver um equívoco na identificação dele, por exemplo. O enquadramento antecipado pode ter sido sorte. Mas se a gente considerar todos eles juntos, convenhamos, são muitas coincidências, né? E é isso que levanta uma desconfiança ainda maior. Está no fato de terem diversas evidências e elas serem diferentes, entende? Eu separei aqui as três principais, que é as três que são mais chocantes pra mim, mas existem diversas. Mas por que alguém inventaria uma Copa do Mundo inteira? A partir daqui a gente começa a entender que tudo isso deixa de ser só sobre futebol. Porque, seguindo essa linha de investigação, a Copa 58 não teria sido criada apenas para fabricar um campeão para o mundo. O objetivo, na verdade, ele era muito maior. Era testar o poder da televisão. Afinal, a gente está falando do final da década de 50. Um evento histórico dividia o mundo em dois blocos, em dois times. A Guerra Fria fazia com que os Estados Unidos e a União Soviética disputassem influência, tecnologia, dinheiro, poder, conquistas. E também durante essa época, uma nova ferramenta começava a entrar na casa das pessoas, justamente a televisão, que naquele momento era algo muito novo, mas pela primeira vez era possível fazer milhões de pessoas assistirem a mesma coisa ao mesmo tempo, que antes as propagandas dependiam de jornal, de rádio, de cartaz ou até tipo de um discurso. Mas com a chegada da televisão tudo era diferente. A televisão mostrava várias imagens. E imagem convence mais rápido do que qualquer explicação. Se uma pessoa vê um fato, ela ainda pode desconfiar. Se ela ouve uma história, ela ainda pode ter um pouco de dúvida. Mas uma transmissão... meu amigo, uma transmissão é muito diferente. Porque a transmissão não é uma imagem parada. Ela é um acontecimento acontecendo diante dos seus olhos. Tem movimento, tem som, tem narração, tem reação da
torcida, tem placar, tem começo, meio e fim. E quando tudo isso se mistura, a pessoa não sente que tá recebendo uma versão da realidade. Ela sente que ela tá vendo a própria realidade. Esse que era o poder da televisão naquela época. Ela não precisava apenas contar uma história. Ela podia fazer milhões de pessoas assistirem a mesma história ao mesmo tempo e acreditarem que estavam presenciando um fato acontecer. E é aqui que o futebol entra. Porque para testar esse tipo de influência, não bastava escolher qualquer assunto. Tinha que ser algo grandioso, algo que fosse popular, que mexesse com o emocional, algo que as pessoas assistissem sem frieza, ou seja, tinha que ser uma Copa do Mundo. Porque poucos eventos no mundo têm esse poder de influência. A Copa mistura imagem, narração, torcida, tudo isso que eu falei, e ela não entrega só informação, ela entrega emoção junto. Quando alguém tá emocionalmente envolvido em algo, fica muito mais fácil conduzir essa pessoa até a conclusão que você quer que ela chegue. E esse era o verdadeiro valor de tudo isso. Não era descobrir quem jogava melhor, era descobrir até onde uma transmissão podia moldar a percepção de milhões de pessoas. E a Copa, na verdade, teria sido usada só como teste, porque era um evento grande o suficiente para parecer impossível de falsificar. Naquela época, ela já era popular o suficiente para ninguém querer questionar, e emocional o suficiente para transformar qualquer dúvida em ofensa. Porque, pensa comigo, quem questionaria uma Copa do Mundo? Quem duvidaria de um título celebrado por um país inteiro? Quem teria coragem de olhar para as imagens de Pelé, do Garrincha, do Didi, da seleção brasileira levantando seu primeiro título? E dizer que aquilo poderia ter sido construído? Ninguém. Ninguém teria essa capacidade. Por isso que essa estratégia funcionaria tão bem. A força da operação não estaria só em esconder a verdade, estaria em criar uma mentira tão grande, tão emocional, tão repetida, que a própria sociedade passaria a protegê-la. Não porque ela recebeu uma ordem, mas sim porque acreditou nela. Quando a mentira deixa de depender de quem criou ela e passa a ser defendida por quem acreditou, ela vira uma história. E depois que a história entra no imaginário das pessoas, ela deixa de depender só das imagens. Ela passa a ser repetida por todo mundo. E quanto mais uma história repetida, menos ela é questionada. Aquilo era história absoluta. Primeiro título do Brasil. Um país que tem uma síndrome de protagonista. Um país que sempre foi desacreditado, que tinha dores de Copas passadas. Ganhava o primeiro título. Era a história perfeita. O nascimento de um ícone, o Pelé, o rei do futebol. O maior jogador de todos os tempos para o mundo. É assim que aquela história estava sendo vendida. Pra gente entender de onde todo esse documento, essa pesquisa, essa tese vem, a gente precisa voltar lá pra 2002. É só o ano de 2002, não tem nada a ver com a Copa. Mais precisamente para um documentário sueco chamado Conspiration 58. Foi nesse documentário que as evidências foram organizadas e foi ali também que aparece o detalhe mais importante de todo esse caso. Assim como eu fiz, eles narram cada evidência e vão, na verdade, até mais além, trazendo bem mais evidências do que eu. E também pesquisadores e investigadores mostram provas concretas, uma coisa mais científica, trazem uma análise de tudo. Só que existe um pequeno detalhe. Assim como também eu fiz, nada do que eles falaram era real. É uma ficção documental. Tudo foi criado de propósito. A tese, a maneira como as provas foram organizadas, até a narração mais séria do documentário. Tudo foi montado com o intuito de parecer convincente. E esse era realmente o intuito do diretor Johan Lofstad. Ele não queria provar que a Copa de 58 foi falsa. Ele queria provar outra coisa, na verdade. Que se uma mentira for apresentada com uma imagem antiga, um tom sério, supostos especialistas e uma narrativa bem amarrada, muita gente iria acreditar. Mesmo quando a história fosse absurda. Mesmo quando no final o próprio filme se revelaria como uma ficção. E se você chegou até aqui, isso prova que ele estava certo. Hoje, a gente vive cercado por esse tipo de narrativa. Só que agora ela não precisa estar em um documentário sueco de meia hora. Ela aparece em um corte de 30 segundos, em um Reels, um TikTok da vida, em uma thread, em um vídeo com legenda impactante, em uma frase dita com confiança por alguém que parece saber do que tá falando. E esse que é o perigo. A mentira raramente chega com cara de mentira. Ela chega organizada com um tom sério. Às vezes até com imagem de apoio, outras com música de tensão, ou até com alguém dizendo: ninguém quer que você saiba disso. E quando a história mexe com algo que a gente já sente, ela fica ainda mais forte. E essa mentira hoje é popularmente conhecida como fake news. E a fake news não precisa convencer todo mundo. Ela só precisa encontrar uma pessoa emocionalmente pronta para acreditar. E depois disso, essa pessoa vai fazer o resto. Ela vai compartilhar, vai defender com unhas e dentes, discutir sobre aquilo e ainda vai passar adiante, muitas das vezes, uma informação que nem verídica era. E de repente uma mentira que começou como uma construção vira certeza na cabeça de muita gente. Foi isso que o Conspiração 58 e esse meu vídeo tentou te mostrar. Não é sobre futebol,
mas sobre a gente, sobre como nós podemos ser conduzidos quando uma história é bem contada, sobre como uma sequência de informações aparentemente lógicos pode criar uma conclusão completamente falsa, e sobre como muitas vezes a gente não acredita porque foi provado, a gente acredita porque foi convencido. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Provar algo exige verificação, convencer exige apenas uma boa narrativa por trás. E na internet, quase tudo disputa sua atenção, tentando parecer verdade antes mesmo de ser verdade. Por isso eu peço pra você que antes de acreditar em qualquer coisa, faça o básico primeiro. Pergunte de onde aquilo veio, veja quem tá falando aquilo, procure o contexto por trás de toda aquela informação e desconfie de quem te entrega uma resposta pronta demais ou até rápida demais. E o principal de tudo, desconfie quando uma história parecer muito boa, até perfeita demais para ser questionada. Porque se hoje deu para você considerar, nem que fosse por alguns minutos, que uma Copa do Mundo inteiro poderia ter sido fabricada, imagina o que não fazem todos os dias com política, ciência, guerras, crimes, saúde e qualquer outro assunto que aparece na sua tela. Por fim, não precisa se preocupar, o Brasil foi pentacampeão mesmo, a Copa de 58 aconteceu, o Bellini criou a tradição de erguer os troféus, o Pelé foi apresentado pro mundo, a farsa nunca foi a Copa, a única farsa era o jeito que eu contei a história durante esse vídeo. E essa é a maior lição, não é porque uma narrativa é muito bem construída que ela é verdadeira. Então, da próxima vez que alguém te mostrar uma verdade escondida na internet, não aceite de primeira, porque no mundo de hoje acreditar em tudo que aparece na sua tela é exatamente o que muita gente quer que você faça. E me desculpa se eu fiz você acreditar por alguns minutos em uma mentira, mesmo que tenha sido por uma boa causa. Apesar de tudo, eu agradeço sua atenção até aqui. Esse é o Além dos 90 e até a próxima.